Mais uma vez estamos aqui no Portal Sobrenatural, hoje, para trazermos uma palavra que diz respeito à superioridade de Cristo quanto aos anjos, quanto a Moisés e quanto a Arão. Ou seja, Jesus Cristo superior aos anjos, a Moisés e a Arão. Nós temos que compreender que a lei nos foi dada por Moisés, sob a égide ou sob o sacerdócio arônico. Já Cristo, ele vem como melhor promessa. Ele vem sob o sacerdócio melquisedequiano e nos dá a condição de nós compreendermos que somos espirituais e não apenas pessoas que se ouve falar de Deus, mas sim aquelas que compreendem a Deus na sua essência. E aqui, no livro de Hebreus, na abertura, no capítulo 1, versículos de 1 a 4, nos traz essa revelação. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou seja, lá no Velho Testamento, nesses últimos dias, agora já no Novo Testamento, a nós falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor de sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então veja que Deus, ele evidentemente, ele por intermédio de Jesus Cristo, ou seja, na sua segunda pessoa, Deus usa ele mesmo na sua segunda pessoa para construir todas as coisas. Lá no princípio ele dizia, meu espírito pairava sobre as águas e eu disse, haja luz e houve luz. Eu fui dizendo e tudo foi acontecendo através de quem? Do Espírito que pairava sobre as águas. E quem era aquele Espírito? Jesus Cristo. Tanto que lá no livro de João, diz lá no capítulo 1, no princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então tudo foi criado por intermédio desse Jesus Cristo para que Deus, com ele, pudesse resgatar a humanidade. Deus tinha verificado que a humanidade estava perdida e ele precisava restaurá-la. E restaurar por intermédio de Jesus Cristo. Então Jesus foi aquela figura, ou seja, Deus na sua segunda pessoa, que ele está lá nas alturas, comandando todo o universo, mas ele usa Jesus Cristo para vir ao berço da humanidade, que é a Terra, para aqui estabelecer todas as coisas. Observa que quando as naves espaciais fotografam os planetas de cima para baixo, vislumbra-se que o único que tem luz, o único que tem beleza, o único que tem atmosfera, o único que é colorido é a Terra. Os demais estão no abismo, como era a Terra, numa situação abismática. Tanto é que tentam aí há anos e anos buscar vida nesses planetas e eles não encontram. Por quê? Porque Deus é quem dá vida às coisas. Mas muitos acham que ele já pode até criar vidas e fazer coisas fenomenais. Mas tudo isso me parece que não está embasado nos princípios fundamentais das regras que Deus criou para a humanidade. Homens e mulheres devem compreender que nós precisamos viver em harmonia. Mas a Bíblia também nos relata, lá em Apocalipse, que no final dos tempos o amor se esfriaria, as pessoas iriam buscar na iniquidade as suas satisfações, seriam frios no seu amor, não creria, Deus seria abominável para eles, que haverá um anticristo que governará o mundo, que haverá uma só moeda, que as pessoas terão um único número, ou seja, as pessoas serão conhecidas por números. E você observa o que está previsto aí, tudo que está acontecendo hoje na Terra. Aí você compara com a Bíblia
As pessoas não creem que está acontecendo. Basta você buscar a Bíblia e observar as suas dispensações que você vai verificar que tudo que está na Bíblia vem acontecendo paulatinamente. Antes nós tínhamos sacerdócio arônico, que onde foram dadas as leis a Moisés. Vem Jesus, restabelece a graça, retirando a lei, porque a lei era de sacrifício. Nós precisamos hoje ter o quê? A graça, e dentro da graça estamos aqui vivendo. O que é a graça? Uma dádiva de Deus para nós. Em contrapartida, nós temos que dar o quê? A nossa gratidão. Deus só exige de nós gratidão. Quando nós reconhecemos o grande favor que Deus nos fez, nos tirando do reino das trevas, nos trazendo para o reino da luz, ou seja, nos tirando da morte e nos trazendo para a vida espiritual, e nós, em assim reconhecendo, somos gratos a Ele, declarando que o nome dele está sobre todas as coisas, Ele nos agracia com tudo mais. Aí Ele te dá sabedoria, Ele te dá bens materiais, Ele te dá tudo que você precisa, mas enquanto você não tiver nesse estágio, você vai bater, você vai buscar e você não vai encontrar, porque Deus, Ele estabeleceu regras e normas na Bíblia. A Bíblia é o manual do construtor, nós somos as peças, nós somos construídos, temos que olhar lá como nós devemos nos consertar. É como um manual de construção aí de um veículo, de uma máquina. Mas nós olhamos para todas essas coisas, mas não queremos olhar para aquele que nos criou, aquele que estabeleceu as normas e regras para que pudéssemos ser felizes. Você vê que a humanidade, os pais negligenciaram com os filhos, fazem todas as vontades dos filhos ou até os abandonam, mas não os criam dentro da forma com que Deus pediu, e esses filhos estão todos perdidos aí, veja, não respeitam mais nada, fazem o que a cabeça lhes dá, mudaram o sentido até da sua maneira de viver. Cada um quer viver como ele acha que é bom ou como ele acha que lhe dá prazer. O restante, regra não interessa. Nós não temos que ter regra. Nós temos que ser livre, leve e solto. E aí, meu amigo, você vai viver por conta de quem? De Deus não é. Então você acorda ou tu que dorme. Coloca-te diante de uma realidade, porque o futuro que te espera é quando você perder esse corpo. O que você fez da sua vida? Aí talvez será muito tarde. Às vezes a minha advertência aqui pode chocá-lo, mas eu tenho certeza que estou lhe alertando para algo que a gente compreende de uma forma tão nítida que parece até absurda a incompreensão de alguns. Mas Deus compreende todas as coisas e há de compreender também essa situação em que a humanidade está vivendo. Por isso, eu lhe agradeço e te peço que você possa se converter assim que você puder. Amém?